Olá, alunos do Liceu Ribamarense. Bom, vamos dar continuidade à nossa aula sobre parte básica de Python. Bom, na aula passada, nós falamos sobre pouco de operações com strings, como acessar um caractere em uma string, como fazer indexação, a contagem dos elementos que compõem uma string. Bom, agora nós vamos falar de uma operação também muito importante, que vai ser muito útil, que é a composição. Bom, eu coloquei aqui um exemplo, que eu tenho essa string, simbolizada aqui entre aspa dupla, e diz o seguinte: o Liceu Ribamarense 3 tem mais de, eu coloquei aqui um símbolo de porcentagem de, ok? Alunos matriculados. Fechei aspa, porcentagem de novo, e coloquei aqui uma variável x. Bom, o que isso significa? Significa o seguinte: esse símbolo, o símbolo de porcentagem, vai ser utilizado para a composição de string anterior com o conteúdo que estará armazenado na variável x. Ok? Bom, isso indica que aqui, tá certo, vai fazer referência a alguma coisa que está guardada aqui, ou seja, aqui está fazendo referência a alguma coisa guardada aqui. Nessa primeira string, tá certo? Nós chamamos de marcador de posição. Então, esse símbolo aqui, ele está marcado na posição. Na hora que essa string foi impressa no computador, na tela do computador, não vai aparecer, ok, o símbolo de porcentagem com D, vai aparecer o que está armazenado aqui. Então, por isso, nós chamamos de marcador de posição. E por que a letra D? Bom, a letra D significa que esse marcador de posição está referenciado a um número inteiro, ok? Ok? O marcador indica naquela posição, estamos colocando um valor inteiro. Daí é porque nós colocamos porcentagem dele. Nós podemos fazer vários tipos de marcadores de posição, né? Vou colocar aqui os principais para número inteiro, para strings e para números decimais. Ok? Bom, vamos ver como é que isso fica. Vamos lá. Eu vou printar, ok? Aqui, entre aspas, dupla, o símbolo de porcentagem 0,3D. Bom, perceba que o que vai colocar entre aspas dupla está marcado pela posição de D03D. Ok? E esse tipo de marcação é dado por um número inteiro, ou seja, com certeza na variável x vai ser armazenado um número inteiro. Vou colocar aqui x igual a 2. Bom, para x igual a 2, como é que eu vou, o que eu vou adquirir? 0,02. E se nós quiséssemos 0,50, eu vou colocar aqui o 50. Ó, ok? E se nós quiséssemos 561, o que eu coloco? Ó, ele ocupa esse número, ocupa os 3 dígitos reservados para esse marcador de posição. Beleza? Bom, vamos para frente. Bom, vou tirar aqui o cerquilha, quer dizer que vai ser armazenado 150 em matrícula. Então, eu vou printar isso aqui. Coloquei aqui, entre aspas, um colchete, a porcentagem dele. O marcador de posição continua sendo associado a, a um número inteiro, tá ok? Bom, lembre-se também que sempre que, depois que fizermos o marcador de posição e a string associada, né, fechando o aspa, então a gente coloca o símbolo de porcentagem e a variável que vai estar sendo substituída o valor da variável sendo substituída nesse marcador de posição. Como é que fica? Ó, ficou dentro de colchete 150. Beleza? E aqui, como é que eu vou ter? Aqui, perceba que, de novo, agora eu vou ter 3 dígitos reservados, deve ter 0, ok? Mas perceba, o que vai acontecer aqui, já que matrícula foi armazenada 150?
olha, não sobrou nenhum dígito, tá ok? Para ser preenchido com zero depois do dígito inteiro significativo. No caso 150, porque eu reservei 3 dígitos para serem colocados no marcador de posição. Vou continuar aqui. Ó, aqui já é diferente. Como eu coloquei 4 dígitos, e aqui o número matrícula só tem 150, então o 0 aparece aqui no dígito, porque eu reservei 4 dígitos. Tá ok? Para o marcador de posição. Continuando aqui. Bom, aqui eu coloquei no marcador de posição 4 dígitos. Mas lembre-se que o 150 só tem 3 dígitos. O que eu ganho aqui? Rodar. Bom, presta atenção, ó. Apesar de não colocar zero, mas ele deixou aqui um espaço em branco. Significa dizer o seguinte, que ele reservou um espaço para o quarto dígito, ainda que ele não seja utilizado. Ok? E o que significa esse menos 4 aqui, que vai representar isso? Ok, vamos rodar. Agora aqui é diferente. A contagem para reservar a posição, né, em relação ao marcador, o que acontece? Começa agora do lado direito, e aqui é dado do lado esquerdo. Então, olha só, eu fiquei com um dígito em branco, tá ok? Tomado a partir do preenchimento do lado direito, tá ok? Beleza. Quando formatamos o número decimal, podemos utilizar 2 valores entre o símbolo da porcentagem e a letra F. O primeiro indica o tamanho total do caracteres a reservar, e o segundo, o número de casas decimais. Por exemplo, se eu colocar aqui porcentagem 6,3, significa que eu tenho o tamanho a reservar para o número do tipo float, que é o número decimal, eu tenho 6 caracteres. Só que desses 6 caracteres, 3 deles vão para a parte decimal. Ok? Então, vamos ver como é que isso fica. Certo? Eu coloquei aqui 6 do tipo float, tá ok? Estou reservando 6 casas, tá ok? E estou colocando 7. E como é que fica isso aqui? Olha, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, se eu contar, vai ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. A parte inteira, que é 7, beleza? Ela só tem um dígito mesmo a ser colocado, mas a parte decimal foi reservado 6 casas decimais para essa parte decimal. É isso que essa notação significa, é isso que essa simbologia significa. E o que significa isso daqui, então? Quando eu tenho 6,3, eu tenho 6 dígitos, 3 vão ficar para a casa decimal, né? E como é que eu fico, no caso, fazendo um marcador para 7? E aqui, 5 dígitos foram reservados para a parte decimal, e 7 foram. Aqui, como não usei, porque o 7 só tem um único dígito, ele coloca espaços em branco. Bom, vamos lá. Aqui eu vou fazer, continuando fazendo essa parte de composição, usando os marcadores de posição, nós vamos ter o seguinte. Eu vou colocar aqui Raimundo Cotrim, okay? Idade 40 anos e a grana de 21.550, né? Eu quero fazer o seguinte, aqui no print, olha só, esse primeiro marcador de posição agora mudou, não é mais o tipo inteiro, agora é o tipo string, conforme aqui, ó. Ok? O segundo faz referência à idade, e a idade, tá certo? É o que? É dada em inteiros. E o terceiro, tá certo? Fazendo referência a quem? Ao tipo float.
que é a grana. Então, vamos lá. O que nós temos? O Raimundo Cotrim, como eu falei, o marcador colocou para o nome, marcado aqui. A idade, também, inteiro. E aqui, o valor do tipo float. Perceba que aqui eu não coloquei nenhuma reserva de caractere para o marcador. Então, ele preencheu aqui de uma maneira meio que default, certo? Bom, depois nós vamos ver como é que isso funciona. Então, e aqui o que acontece? Aqui acontece o seguinte, eu tenho, de novo, uma string, ok? Só que agora eu tenho depositado para um marcador de posição dessa string do tamanho de 12 caracteres reservados. Aqui, inteiro, 3. E aqui, do tipo float, do tipo decimal, 5, e 2 deles vão para a parte decimal. Então, bom, vamos lá. O nome continua sendo o mesmo, Raimundo. A idade continua sendo 40. E a renda também continua sendo a mesma, de 1.550. Então, rodando isso aqui. Bom, agora você percebe que eu consegui, de alguma forma, fazer uma otimização das reservas de acordo com o tamanho do nome. Né? Isso é importante porque, pessoal, nós vamos ver lá para frente que o computador tem memória limitada. E quando você faz um programa onde ele consegue otimizar esse espaço limitado de memória, melhor ainda. Né? Então, aqui, ó, olha só, ficou só 2 dígitos na parte decimal, conforme como foi dito aqui no marcador de posição. Na verdade, no 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, beleza. Eu vou ter agora aqui, o que eu vou ter aqui? Agora eu vou ter exatamente 12, o tamanho da string. Aqui, ó, vai aparecer 3 dígitos, no caso, e vai ter um 0 aqui, porque 40 só tem 2 dígitos, né? E é 5.2. É o que eu ganho. Beleza? Então, a mesma coisa aqui. Bom, aqui ele deu um espaçamento porque ele pega 3 dígitos, tá certo? Ó, esse aqui ficou um pouco mais afastado da palavra anos do que o outro, porque ele pegou dos 3 e colocou um espaçamento à direita, né, por causa desse menos 3. De igual forma também ele interfere aqui nesse valor aqui. Beleza? Então, é isso que nós ganhamos. Uma outra operação também com string é o fatiamento. E o fatiamento ele funciona com a utilização de 2 pontos no índice da string. Ok? Então, o número da esquerda dos 2 pontos indica a posição do início da fatia, no caso esse aqui, e o número da direita é o fim. Ou seja, se eu fiz a atribuição na variável C da string Raimundo Cotrim, então é o seguinte, ele vai fatiar vai da posição 0, que é o R, até quem? 0, 1, 2, 3. Beleza. Uma coisa que é importante, tá, porque esse final da fatia não é incluso, vai ser deixado de fora. Na verdade, quando eu conto 0, 1, 2, 3, o M não entra, só vai entrar até o I, é o high. Beleza? Então, bora fazer mais algumas brincadeiras com isso, né? Marcos e Raimundo são professores. Então, o fatiamento aqui vai de 0 a 15. Então, tem que saber onde é que é a indexação da 15ª e ele vai só a 14, tá ok? Então, vamos rodar. Opa, esqueci de rodar essa aqui. Rodei aqui e agora vou rodar esse. Bom, ele foi até high, o DO não entrou. Então, eu posso fazer isso. Tá? Também aqui vai do 2 até o 23. Né? Então,
Posso pegar esse aqui também, do 10 até o 27. E aqui também. Bom, eu posso fazer essas brincadeiras todas e eu recomendo vocês todos fazerem isso. Beleza? Bom, vamos ficar por aqui. Continue trabalhando, estudando, com afinco, perseverança, que vocês logo verão resultados desse trabalho. Tchau, tchau. Até a próxima.